Quando vemos John Wick pela primeira vez, ele ainda não é esse John Wick. Nos primeiros 20 minutos de filme, ele é apenas John, um homem em luto que sofre com as consequências das circunstâncias ao seu redor, sem parecer ter um poder de reação. Até que, em um instante, uma única palavra começa a mudar tudo. Ou é mais uma onomatopeia, um som pequeno, mas que carrega um peso simbólico enorme. E o que esse som comunica não está apenas no que é dito, mas no que é sentido. O ou é o som do reconhecimento, do medo, da lembrança, da antecipação do que está prestes a acontecer. E esse ou não traz um peso apenas pelo som em si, mas traz também pelo personagem que o diz, mesmo sem sabermos praticamente nada sobre ele. O ângulo da câmera o capturando por trás, a cobertura do prédio em que ele se encontra, e Aurélio o chamando de senhor na ligação após dar um soco em seu filho, mostra que esse personagem recém-chegado tem peso e poder na história. Mas mesmo sendo perceptível que ele tem poder, ainda assim, o ou, em conjunto com o que ele escutou previamente na ligação, o deixou com essa expressão: medo. Vamos assistir a cena completa. Aurelio speaking. I heard you struck my son. Yes, sir, I did. Yeah, may I ask why? Yeah, well, because he stole John Wick's car, sir, and, killed his dog. Para colocar em perspectiva essa cena anterior, nos primeiros 16 minutos de filme, vemos John em luto pela morte da sua esposa, recebendo uma cadelinha que a sua esposa deixou endereçada a ele após o velório, um homem tentando comprar o carro de John em um posto de gasolina, John pensando em encerrar a sua existência, o homem que tentou comprar o carro de John entrando em sua casa de madrugada, batendo em John, matando sua cadelinha e roubando seu carro, e John enterrando a sua cadelinha. Inclusive, eu fiz um vídeo analisando o simbolismo de todos esses 16 minutos iniciais e vou deixar aqui no final um card caso você queira assistir. Agora, seguiremos com a cena após o... Vigo. Yeah? They've agreed to your terms. Miss Aki gave much of a choice anyway, though, right? Congratulations. Sir. Have you seen my son? É importante notarmos que nesse pequeno trecho, Vigo, após descer as escadas, recebe a notícia através do seu assistente que ele conseguiu fechar um negócio, pontuando que a contraparte dos negociadores não tinham muita escolha, ou seja, reafirmando nas entrelinhas para o público que Vigo é um homem poderoso. Logo após, ele parabeniza Vigo pela realização do acordo. Pelo jeito que o assistente fala, era algo que ele realmente queria, mas quando vemos a reação de Vigo, absorvido em seus pensamentos, percebemos que naquele momento ele não poderia ligar menos para o acordo. Um toque especial que o ator que interpreta Vigo, Michael Nyqvist, dá à cena é justamente após o assistente o parabenizar. Sir. São praticamente 8 segundos em silêncio antes dele ignorar completamente a informação que o assistente o deu e ir direto ao ponto que realmente o interessa naquele momento, onde está o filho dele. O silêncio usado pelo ator Michael Nyqvist é um grande toque para dar mais peso à cena. A única coisa que eu particularmente trocaria aqui seria, ao invés de deixar a câmera no assistente, deixá-la parada em Vigo para captar não só auditivamente o seu silêncio, mas também visualmente. Have you seen my son? Nesse pequeno trecho, vemos Yosef, filho de Vigo, que matou a cadelinha de John e roubou seu carro, chegando ao local em que o pai se encontra. Aqui vemos a câmera captando Yosef saindo do carro de baixo para cima, com um alto prédio atrás dele, mostrando que ele se sente superior em relação ao mundo, mas que a verdadeira força dele vem do seu pai, representado pelo alto e robusto prédio que está atrás dele,
Yosef, ao sair do carro, se olha no espelho, ajeita o cabelo e roupa, demonstrando sua inclinação à vaidade e superficialidade. No último corte dessa cena, vemos a câmera captando o prédio novamente em um movimento para cima, reafirmando o poder de Viggo. Vamos rever a cena e seguir para a próxima. How's your trip, kid? We won't be hearing from them anytime soon. Or ever. Nessa sequência, vemos Yosef chegando ao encontro do pai, se mostrando orgulhoso do que fez na sua viagem. Mas Viggo é totalmente dúbio no primeiro momento. Enquanto serve 2 copos de vodka, um para ele e outro para o seu filho, a sua linguagem corporal ao se aproximar do filho é completamente ameaçadora. Ao chegar bem perto de Yosef, Viggo entrega um dos copos e brinda com o filho em silêncio. Yosef bebe sua dose, enquanto Viggo se vira e elogia sua jaqueta, desferindo um soco em seu estômago logo após isso. Particularmente, eu adoro essa cena. A mistura de sentimentos e ações contraditórias em conjunto com seu simbolismo revelado em poucos segundos é incrível. Viggo brinda com o filho pelo bom trabalho que ele fez segundo o que eles tinham combinado previamente. Mas a sua linguagem corporal, ao dar o copo ao filho, é justamente o oposto de uma celebração. É uma ameaça. Quando Viggo fala da jaqueta, é justamente sobre o simbolismo da superficialidade de Yosef. E logo após o irônico elogio, Viggo acerta um soco no estômago de Yosef, o fazendo vomitar a dose de vodka que ele tomou. Ou seja, mesmo que ele tenha feito um bom trabalho em relação ao que Viggo tinha pedido previamente, a futilidade de Yosef estragou tudo. That's a nice jacket. Thanks. Yeah. Bribri. O drink que Yosef bebeu, simbolizando a celebração e a vitória, é imediatamente vomitado por ele após Viggo dar o soco em seu estômago, representando que o que ele fez com Jon elimina todo o sucesso da sua empreitada. Simbolicamente, o estômago, em várias culturas, tradições espirituais e correntes de psicologia, é visto como o centro das emoções. O fato de Yosef agir pelas suas emoções, como roubar o carro e matar o cachorro, o faz justamente perder o que ele fez de certo, representado pelo vômito do drink em comemoração. Viggo manda limpar o chão, representando que ele vai ter que lidar com as consequências dos atos. É interessante notar que, quando Viggo manda limpar, mesmo Yosef limpando o chão, quando Viggo o pega nos braços, ainda assim ele limpa o rosto de Yosef. Ou seja, mesmo que Yosef tenha que lidar com as consequências do que fez, seu pai sabe que ele vai ter que se envolver na situação para limpar a sujeira. Should I go? Нет. Я чищу вопрос, который надо обсудить. Viggo, English, please, come on. Stay, goddammit! What did I do? Я френулся по полной. We did what you asked. No one saw shit. I'm not talking about Atlantic City, you know? What the? You mean Aurelio's? So I stole a fucking car! Oh, fuck, Viggo! Right, you stay. Mais uma vez, o ator Michael Nyqvist usa o silêncio para trazer densidade à cena. Dessa vez não foram 7 segundos, mas quase 21. O silêncio aqui é justamente a calma antes da tempestade. O silêncio que precede o início da grande fala, a grande revelação que ele vai fazer ao seu filho. O suspiro de quem sabe o que está por vir. It's not what you did, son, that angers me so. It's who you did it to. Who? The fucking nobody? That fucking nobody is John Wick.
Lembram das escadas em que Viggo desce da cobertura? Analogamente, aqui vemos Jon abrindo uma porta, segurando uma marreta e descendo para um cômodo escuro. O descer as escadas, dependendo do contexto, pode representar o acessar um nível inferior, não só fisicamente, mas psicologicamente e emocionalmente. Quando Viggo desce as escadas, ele está justamente processando o que escutou de Aurélio. Ele está entrando em um nível inferior, mais profundo, do que está prestes a acontecer. No caso de Jon, quando vemos abrindo a porta, ele está acessando o que ele queria ter deixado no passado, escondido e enterrado, o seu lado obscuro. A porta que se abre em meio à escuridão, a marreta que ele carrega na mão, a escuridão que está no andar inferior são símbolos dessa caminhada ameaçadora e sem volta ao que ele gostaria de ter deixado no passado, mas o passado não o deixa estar lá. Esse espelho de escadas usado pela edição no começo da cena de Viggo e agora por Jon dá um excelente toque sutil ao que estamos prestes a testemunhar. É interessante também notarmos que quando Viggo fala para o seu filho "esse Zé Ninguém é John Wick", é um momento em que há o corte de ambiente, acrescentando peso simbólico para a nossa descida em conjunto com o seu filho na descoberta do John Wick que Viggo conhece. He once was an associate of ours. We call him Baba Yaga. The boogeyman? Well, John wasn't exactly the boogeyman. He was the one you sent to kill the fucking boogeyman. Esse trecho aqui é brilhante, pois vemos o filho começando a entender o peso que o pai já conhece. Eles emitem o mesmo som, a mesma onomatopeia, o mesmo para evocar um sentimento. O ou de Viggo, por um lado, representa vários sentimentos, como discutimos previamente. Já o de Iosef representa In other words, I'm fucked. John is a man of focus, commitment, sheer will. Something you know very little about. I once saw him kill 3 men in a bar with a pencil. With a fucking pencil. Suddenly one day, he asked to leave. It's over a woman, of course. So I made a deal with him. I gave him an impossible task. A job no one could have pulled off. The bodies he buried that day laid the foundation of what we are now. And then my son, a few days after his wife died, you steal his car and kill his fucking dog. Father, I can make this right. Oh, how do you plan that? By finishing what I started. What the? I didn't hear a fucking word I said. Papa, я все исправлю, пожалуйста. Dios, my son. John will come for you. And you will do nothing because you can do nothing. So get the fuck out of my sight. Hello, John. I heard about your wife. I'm sorry. My condolences. It's
seem to be fate, or happenstance, or just bad fucking luck caused our paths to cross once again. John? Let us not resort to our baser instincts and handle this like civilized men to move on. What do you say? Enough. Task your crew. How many? How many do you have? E para fechar essa sequência, temos uma cena que não precisa gritar para ser ouvida. Depois do silêncio, da revelação e do peso do que foi dito, Viggo simplesmente pega o telefone e liga. Do outro lado, John atende e desliga. Sem trocar uma palavra, sem ceder nada, sem precisar se explicar. A resposta de Viggo não é surpresa. Ele apenas olha para o assistente e diz: reúna uma equipe. Quantos homens? Quantos você tem? É nesse momento que tudo muda de tom, porque o filme não tenta te convencer, ele não força, ele apenas mostra. Mostra que um homem poderoso, respeitado, temido por todos ao seu redor, já está se antecipando, já está tentando sobreviver. E o mais interessante é que John Wick ainda nem apareceu em ação. Tudo o que sabemos sobre ele vem dos outros, do que sentem ao ouvir o seu nome, da forma como reagem à simples ideia da sua volta. E o mais simbólico não é John Wick quem se apresenta, é o mundo ao redor dele que nos conta quem ele é. O respeito não vem por suas palavras, nem pelos tiros que ainda não foram disparados, vem pelo silêncio, pelo medo, pela memória que ele carrega. É quando percebemos que a presença mais forte do filme ainda nem entrou de verdade em cena, mas já domina tudo. E talvez seja esse o verdadeiro peso de uma apresentação, quando o personagem não precisa se explicar, quando não precisa se exibir, quando ele simplesmente é. E por isso, essa é, até hoje, a introdução mais de um personagem no cinema. Oh.